Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e essa aqui é a 10ª edição do programa Por Dentro do Jogo. Nossa live semanal de toda sexta-feira, em que a gente comenta o que está acontecendo de melhor no futebol nacional e futebol internacional. E na edição de hoje, destaques, claro, especiais para a final que vai acontecer da Copa América e também da Euro. Ambas as finais que vão acontecer no domingo. Mas enfim, na live de hoje vamos abordar também muito mercado da bola, vamos falar sobre algumas atualizações, principalmente do futebol europeu, ligadas até ao Real Madrid, e vamos falar também de seleção brasileira, porque eu pedi para vocês lá no nosso Instagram, @ViniWeinerCanal, as opiniões de vocês sobre quais jogadores vocês gostariam que não voltassem mais para a seleção, quem que vocês não convocariam mais e por quê. Acredito que muitos de vocês vão gostar das respostas, porque elas foram quase que unânimes. Antes da gente começar, conto com o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça também de compartilhar e agradeço a você pela companhia em mais um programa. Vamos começar com atualizações, começando com atualizações do mercado da bola do futebol brasileiro, porque a dança de treinadores, a dança de cadeira de treinadores aqui no Brasil segue a todo vapor. Não é um segredo para ninguém que no futebol brasileiro pouquíssimos treinadores têm estabilidade. E é aquilo, os treinadores que têm estabilidade porque eles ganham. Casos de Abel Ferreira, de Vojvoda, porque o restante que tropeça, que oscila, acaba perdendo o cargo. O nome da vez que foi mandado embora foi o técnico argentino do Internacional, Eduardo Cudê. Na última quarta-feira, o Inter fez a sua partida de ida da Copa do Brasil contra o Juventude e acabou perdendo por 2-1. Mais uma derrota, mais uma atuação abaixo do time do Beira-Rio, acabou custando, então, o emprego de Cudê. Realmente o Inter não vinha mais jogando bem, os próprios jogadores já estavam cientes de que o Cudê estava balançando no cargo, e no fim ele foi mandado embora nessa que foi a sua segunda passagem pelo Inter. Então o Inter agora vai procurar por um novo treinador, e quem achou um novo comandante em São Paulo foi o Corinthians. O Timão estava sem treinador, após ter mandado o técnico português Antônio Oliveira embora, e agora o mais novo treinador do Corinthians é justamente um argentino, Ramon Dias, ex-treinador do Vasco, que ajudou o Vasco em 2023 a escapar do rebaixamento. Ele agora que vai ter essa dura missão de tentar também salvar o Corinthians, que faz um 2024 muito, muito fraco. O Corinthians não apresenta melhora, tem jogadores extremamente limitados, muitos deles bem medíocres, então o Ramon Dias, como eu disse, vai ter uma tarefa muito, muito dura. Lembrando que no ano passado ele só não foi rebaixado com o Vasco, não por mérito dele, e sim porque na última rodada o Santos dependia só de si para não ser rebaixado e acabou dentro da Vila Belmiro perdendo por Fortaleza. Se o Santos vence aquele jogo, o Vasco caía. E aí não ia ter esse discurso de que o Ramon Dias que salvou o time cruzmaltino. Então falamos do Inter, falamos do Vasco, falamos do Inter, falamos do Corinthians e agora nós vamos falar do Vasco. Vasco que está movimentando o mercado com nomes conhecidos do futebol brasileiro. O nome mais bombástico que eles anunciaram agora foi o Felipe Coutinho. Meia, ex-Liverpool, ex-Barcelona, ex-Bayern, ex-seleção brasileira, que até disputou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Já chegou a ser um dos destaques da seleção brasileira. Com o tempo, oscilou, teve muitas lesões e estava agora, antes de ir para o Vasco, emprestado pelo Aston Villa da Inglaterra ao Al Duhail do Catar. Então o Vasco sacramentou a contratação do Coutinho, que chega no futebol brasileiro para ser com certeza um dos destaques do Brasileirão, porque em termos técnicos todo mundo sabe que é um jogador muito acima da média dos jogadores daqui. Tá voltando ao futebol brasileiro com 32 anos. E o que muita gente não sabe são alguns detalhes dessa volta do Coutinho ao Vasco. Ele tá voltando agora para o time que o revelou, porém junto com ele, ele pediu 2 contratações para a diretoria e o presidente Pedrinho aprovou. Então o Coutinho, além de ser contratado pelo Vasco, ter acertado o salário, luvas, ele acertou também a contratação do volante Souza, aquele mesmo que jogou por muito tempo no futebol turco, estava livre no mercado, e acertou também a contratação do atacante Alex Teixeira, que, ironicamente, era jogador do Vasco. Estava no Vasco até o final do ano passado. Esteve fora dos planos para 2024 e então não teve o contrato renovado. Agora, a pedido do Felipe Coutinho, ele está de volta ao Gigante da Colina. Vocês acham que com as chegadas de Coutinho, Souza e Alex Teixeira, o torcedor do Vasco pode respirar mais tranquilo numa eventual luta contra o rebaixamento? Coloquem aqui no chat.
se vocês acham que agora o Vasco, com essas contratações, pode ficar mais tranquilo e, de repente, sonhar em ficar tranquilo num meio de tabela. Como eu tinha falado para vocês no começo da live, agora, no próximo domingo, vai acontecer a final da Copa América. Final entre Argentina e Colômbia. Pois é, era para o Brasil estar nessa decisão, mas, infelizmente, a seleção brasileira não tem jogado à altura. Então, Argentina e Colômbia vão fazer a final num jogo que promete ser muito, muito complicado. E teremos Brasil nessa final, só não será a seleção brasileira. Mas teremos um brasileiro na decisão e será o árbitro, Rafael Claus. Ele que é muito contestado por muitos torcedores em partidas do Brasileirão. Ele agora vai ter a missão de apitar essa final, que vai ser um jogo muito duro, porque, vocês sabem, os argentinos não economizam nas pancadas, os colombianos muito menos, ainda mais que estão de volta a uma final de Copa América após 23 anos, então vão entregar a vida em campo. Esse jogo vai ser difícil, vamos ver se o Claus vai dar conta de fazer uma boa arbitragem. Eu quero linkar essa parte de Copa América com um jogador que atua no Brasil, que está em ascensão e está tendo uma grande valorização por conta da sua atuação no torneio, que é o meio-campo do Palmeiras e também da seleção colombiana, Richard Rios. Quem acompanhou o programa da semana passada viu que alguns times da Europa já estavam até de olho no Rios. No caso, o Barcelona, a Juventus, e a tendência é de que cada vez mais o Palmeiras receba consultas pelo Rios, porque o futebol que ele apresentou agora contra o Uruguai foi assim, fora da curva. Ele chegou a, em determinado momento, colocar o Valverde, que é meio campo do Real Madrid, sentado no gramado. Joga muita bola e o Palmeiras está tendo noção que é um jogador que está se valorizando bastante. Porém, a postura do time do Abel Ferreira segue a mesma. Apesar das sondagens europeias, da valorização do Rios, o Palmeiras hoje não tem interesse em negociar o jogador, que é considerado pelo Abel como uma peça fundamental para a sequência da temporada. Agora vamos para o futebol internacional, que eu quero falar um pouco de Real Madrid. São duas notícias que eu tenho para trazer no programa de hoje, ligadas ao Real. A primeira é sobre Mbappé. Kylian Mbappé, dentro dos próximos dias, será apresentado dentro do Bernabéu para a torcida do Real, numa apresentação que é com certeza a mais aguardada da janela de transferências. Só que, claro, os torcedores do Real Madrid estão empolgados com a chegada do Mbappé, tá todo mundo querendo a camisa com o número dele, com o nome, ele que vai vestir a camisa 9, só que agora isso virou um problema, uma dor de cabeça positiva para o Real Madrid, porque tem tantos torcedores querendo camisa com o nome e número do Mbappé que simplesmente as camisas com o nome e número dele já acabaram. Foram feitas muitas encomendas e o Real Madrid já anunciou através do seu site oficial que, para agora, chegarem camisas ligadas ao Mbappé, vai demorar no mínimo de 4 a 6 semanas. Não é dias. De 4 a 6 semanas de tantos pedidos pela camisa do mais novo reforço do atual campeão da Champions. Será que toda essa expectativa acerca do Mbappé será correspondida? Enfim, ainda nesse assunto de contratação do Real Madrid, o Carvajal, lateral que até fez gol na final da última Champions, está agora na final da Euro com a Espanha, ele deu uma declaração interessante falando sobre um jogador que atua com ele na seleção e ele gostaria que jogasse com ele também no Real Madrid. O Carvajal basicamente disse que está tentando contratar para o Real Madrid o volante do Manchester City, Rodri. Baita jogador, que hoje é um dos melhores jogadores do mundo e também referência na sua posição. Em mais recente entrevista, às vésperas da final da Euro, o Carvajal disse o seguinte sobre o Rodri. Eu separei para vocês aqui essa declaração. Eu falo para o Rodri todo dia para assinar com o Real Madrid. Eu o falo todo dia para deixar Manchester, que lá não tem sol, e para ir para Madrid, pois precisamos dele. Ele me diz que tem contrato, mas ele seria perfeito pra gente. E querendo ou não, o Carvajal não tá errado. Ainda mais agora com a aposentadoria do Toni Kroos, se tem um jogador que cairia feito uma luva nesse time do Real Madrid, seria justamente o Rodri, que entrega muito bem na marcação, tem um passe muito bom, é um jogador que dá um ritmo muito legal pro time, tanto que, com ele em campo, o Manchester City não sabe o que é perder desde fevereiro de 2023. Não é mole não. Já pensaram o Rodri jogando no Real Madrid? Seria épico. Agora eu quero projetar um pouquinho, enquanto vocês vão comentando aqui, a respeito das finais da Copa América e também da Euro. Na final da Euro, teremos o confronto entre Inglaterra e Espanha. Espanha que despachou a França, que para muitos era a favorita, e a Inglaterra despachou a Holanda, fazendo um gol praticamente no último minuto com o Watkins, um herói improvável.
Já na Copa América, temos na final a Argentina, que teve um caminho mais tranquilo, agora eliminou o Canadá, e a Colômbia teve um jogo duro, uma guerra praticamente, e eliminou o Uruguai. Venceu por 1-0, jogou praticamente um tempo inteiro, 45 minutos com um jogador a menos, e na superação conseguiu a classificação. O que esperamos do confronto entre Espanha e Inglaterra? Basicamente, um jogo muito duro, muito truncado. Mas eu acredito que a Espanha vai conseguir tomar as ações do jogo. Por quê? A Espanha tem um meio-campo que fica muito bem com a bola e atacantes que se movimentam bastante. Então a Espanha, para atacar, ela consegue resolver os seus ataques com mais facilidade do que a Inglaterra. Quem acompanhou a Inglaterra ao longo da Euro viu que a Inglaterra tinha muitas dificuldades para criar as jogadas, para finalizar. Até acredito que o jogo contra a Holanda tenha sido o melhor jogo da Inglaterra na Euro, porque principalmente quando a Inglaterra pegou defesas bem fechadinhas, teve dificuldade. A Espanha é uma seleção que se defende muito bem e tem um ataque muito veloz, com o Nico Williams de um lado, com o Lamine Yamal voando na ponta direita. Então acho que a Inglaterra vai ter sérias dificuldades para vencer a Espanha. A Espanha vem com um meio-campo que toca a bola muito bem e dosa muito bem também o ritmo do jogo. Não são jogadores que a todo custo tentam forçar uma bola, acelerar o jogo, não. Se for o momento de cadenciar, de segurar, eles vão fazer. Então eu até aponto a Espanha como favorita para essa final. Não pelos nomes que tem, porque se você pegar por nome, a Inglaterra é favorita. Mas por futebol e por conjunto, eu acho que a Espanha está mais pronta para essa decisão. Agora, na Copa América, o que esperar? Eu acredito que Argentina e Colômbia é um jogo de poucos gols. A Argentina é uma seleção que, até mesmo quando não joga bem, raramente perde. É uma seleção muito consistente, porque às vezes quando o meio campo não está nos seus melhores dias, a defesa tá. E tem um goleiro, Dibu Martínez, que faz toda a diferença. Fora um tal de Messi, que também, em decisão, costuma crescer e fazer a diferença. Eu admiro muito a intensidade do time da Colômbia, principalmente no meio campo, Richard Rios, John Arias, Lerma. Esses caras correm demais e fazem tudo. Marcam, saem para jogar, finalizam. Enfim, vai ser um jogo muito disputado, como eu disse. Eu espero que seja um jogo de poucos gols, mas eu acho que a experiência e a tranquilidade da Argentina de vir praticamente de 3 títulos, no caso, finalíssima, Copa América e Copa do Mundo, tende a fazer a diferença. Então, ainda nós não estamos no nosso momento Bet365 para dar os nossos palpites, mas eu já acredito no título da Espanha na Euro e no título da Argentina na Copa América. Claro que eu queria o Brasil na decisão, mas, infelizmente, não foi dessa vez, mais uma vez. Quero aproveitar que eu falei de seleção brasileira para a gente falar sobre a nossa caixinha de perguntas dessa semana, em que eu perguntei para vocês lá no meu Instagram, @ViniWarnerCanal, a produção vai deixar aqui para vocês seguirem depois. Eu perguntei qual jogador da seleção você não convocaria mais de jeito nenhum. Justifique. E assim, foi quase unânime os comentários de vocês. A produção vai me ajudar também colocando aí na tela algumas coisas que vocês falaram. Basicamente, gente, muitos falaram aquilo que eu já falei no vídeo de jogadores que eu também não convocaria, onde eu falei muito mal do Alisson, goleiro, do Danilo, lateral direito, e percebi que muitos de vocês que participaram foram nessa mesma linha. Quer ver? O primeiro comentário vai ser do Gu X Moreno. Ele disse que não convocaria mais o Danilo. Disse que é um péssimo e um péssimo jogador. Infelizmente, o Danilo foi um jogador que nunca convenceu na seleção, essa é a grande verdade. Ele era convocado desde a era Tite, mas nunca teve ação, teve um jogo que todo mundo olhasse e falasse, olha, nós temos um lateral e a posição está resolvida. Isso nunca aconteceu, e nós em 2024. A carência da seleção por laterais direitos é algo assim inacreditável. Próximo comentário. Renato.Nunes.33234. Ele escreveu: Danilo, já passou da hora de renovar essa posição lateral direita. Concordo. Só que é uma posição difícil de ser renovada porque nós não estamos vendo várias opções surgindo que tenham qualidade para poder assumir essa vaga. Mas uma coisa é certa, o Danilo já deu o que tinha que dar. E ainda mais do nada ele aparecer como capitão na Copa América. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante e explicou bastante também do porquê de certos comportamentos da seleção tendo o Danilo como capitão. O Cássio.v escreveu que não convocaria Marquinhos, Wendel, Danilo, Alisson e escreveu: acho que não mostraram nada na seleção brasileira. O Nicola ZX.i escreveu: Alisson, ele é muito pequeno e ruim nos pênaltis.
Eu vi muita gente criticando o Alisson nesse sentido, porque teve agora a decisão de pênaltis contra o Uruguai, ele pegou uma cobrança, porém ele não tinha pegado nenhuma contra a Croácia na Copa do Mundo. E muita gente ainda tem essa impressão dele de que é um goleiro que não faz a diferença quando precisa fazer. E querendo ou não, não deixa de ser verdade. O Alisson parece que é um no Liverpool e totalmente outro na seleção brasileira. O Danilo Miguel PM, que está sempre participando, escreveu: o Alisson, ele não é ruim, mas precisa dar oportunidades para outros goleiros e não faz milagres. Mesmo ali, então. E eu vi muitos de vocês comentando que dariam chances para o Bento, do Atlético Paranaense, e até para o Carlos Miguel, que eu concordo. Goleiro que estava no Corinthians e foi agora para o Nottingham Forest, que é um goleiro alto, um goleiro de explosão, de bons reflexos. Eu acho que o teste, ainda mais agora que a seleção não vem bem, é sempre muito bem-vindo. O William, _D, _Ávila, escreveu: Alisson, pode até ser bom no Liverpool, para pegar pênalti na seleção, acabou a era. Bre Prado, escreveu: Danilo, além da idade avançada, na minha opinião, é um péssimo lateral. Então, vocês podem ver que não sou só eu que não gosto do Danilo, ou que eu tenho uma certa marcação com ele. Muitos de vocês também têm essa mesma impressão. Diniz, 1914. Alisson, caiu muito de rendimento e é mal na seleção e no Liverpool. E para fechar, mais 3 comentários aqui. Júnior Vinícius, 077, escreveu: Alisson e Paquetá. Eu colocaria Matheus Pereira e o goleiro Bento no lugar do Alisson. O VN, Santos.2. O Alisson, porque pipoca muito na seleção. E o Alisson, Crispim, escreveu: Danilo, não era para ser mais convocado porque não mostra segurança de verdade para a seleção. Então vocês puderam perceber que aquilo que eu consegui contar, uma pessoa falou do Paquetá, enquanto todas as outras ou criticaram o Danilo, ou então criticaram o Alisson. E eu queria saber agora de vocês aqui do chat. Vocês também concordam que Alisson e Danilo não tem mais espaço na seleção brasileira? Comentem aqui no chat e não se esqueça que se você quiser que semana que vem eu leia a sua opinião sobre alguma pergunta, você precisa me seguir no meu Instagram, @ViniVarnerCanal. A produção vai deixar aqui na tela para você ir lá me seguir depois e ter a chance de participar. Lembrando que eu sempre posto essa caixinha de perguntas um dia antes da live. Então, geralmente, quando é quinta de tarde, eu já coloco lá para vocês poderem acompanhar. Agora chegamos à parte de falarmos dos jogos destaques do final de semana no momento Bet365. Sempre que falamos dos jogos destaques, temos o apoio da Bet365, casa parceira, destinada apenas para maiores de 18 anos. Lá, se você quiser apostar no final de semana, se cadastre agora, vou deixar na descrição. Usando o cupom VINI365, ganha automaticamente 50% do valor do primeiro depósito como créditos de aposta, tá? Casa bastante confiável. Então vamos aos jogos destaques, começando pelo Brasileirão no sábado. Teremos Bahia e Cuiabá e Cruzeiro e Bragantino. Bahia e Cruzeiro, que são 2 times que vêm numa ascensão muito legal. Agora vamos para as odds dessas partidas. Começando com do jogo do Bahia. Do jogo do Bahia, 1,65, 1,66 na verdade, para o Bahia vencer o Cuiabá. Para o Cruzeiro vencer o Bragantino, odd 2,05. A odd do Cruzeiro é boa. O Cruzeiro tem jogado muito bem. Temos Copa do Brasil também, Juventude e Internacional. Clássico, Juventude venceu a partida de ida. Odd 3 para o Juventude vencer, 2,35 para o Inter. E temos o Atlético Paranaense enfrentando o Ipiranga, com odd 1,20 para o Furacão. Quando for o domingo, Copa do Brasil também, o Grêmio joga. O Grêmio enfrenta o Operário do Paraná, com odd 1,42 para o Imortal voltar a vencer. Grêmio que está em crise também no Brasileirão. E os jogos mais aguardados do final de semana, não tem jeito, são as finais da Copa América e da Euro. Copa América, Argentina e Colômbia, odd 2,25 para a Argentina, 3,60 para a Colômbia. A odd para a Colômbia tá boa, para quem acredita na Colômbia, só que como eu disse, nesse caso aqui eu fico com a Argentina. E na Euro, odd 2,37 para a vitória da Espanha e 3,50 para a Inglaterra. Como eu tinha falado também, acho o conjunto da Espanha melhor. Então aqui também vou de Espanha, odd 2,37. Para quem quiser arriscar um empate, odd 2,87. Só relembrando que a Bet365 é destinada apenas para maiores de 18 anos e sempre que você for apostar, faça isso visando apenas entretenimento. Só para brincar, não coloque lá nenhum valor que depois pode vir a te prejudicar. Então esses são os jogos destaques do final de semana e essa também foi a edição dessa sexta do Por Dentro do Jogo. Eu espero que você aí tenha gostado. Hoje falamos de muita coisa, seleção, mercado da bola, futebol brasileiro, Real Madrid, enfim. Espero que tenha gostado. Se tiver gostado, deixe o seu like. Se inscreva também, compartilhe e não se esqueça de me seguir no meu Instagram, @ViniVarnerCanal, para a semana que vem você poder participar e ter o seu nome aqui na live também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Ótimo final de semana para todos e fiquem com Deus.
Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!